Bom, eu tenho a honra agora e a responsabilidade de conduzir um bate-papo com a professora Marise, professor Silvio, professor G. Joaquim. Prazer. Muito obrigada, professor, por aceitar esse convite de conversar um pouco conosco e com os nossos participantes. Queria que o senhor trouxesse para os participantes a palestra que o senhor separou para o VET em Foco. Gostaria que o senhor falasse sobre o impacto, né, que o senhor quer gerar aqui para os congressistas. Bom, obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui. IBVET é um parceiro de longa data, né? Uma empresa que está sempre na educação veterinária e transformando. Então, para a gente é sempre muito bom poder participar desse congresso. Eu já estive na primeira edição do VET em Foco, então acompanho todo esse crescimento, né, dessa feira que acabou se tornando uma feira e um congresso dos maiores aqui do Brasil. E a gente trouxe nessa edição, para conversar com os colegas, alguma coisa de célula-tronco e oncologia integrativa. São dois temas importantes hoje. Se a gente pegar a trend dentro da medicina veterinária, a gente está com a conversa da longevidade. E esses dois assuntos vão de encontro a isso, porque a longevidade do paciente oncológico, né, com uma série de ferramentas que a gente pode utilizar aí, diferentes para ajudar no manejo desse paciente, e as células-tronco, que é uma velha, nova tecnologia. Velha porque é conhecida, mas nova porque ainda gera muita desconfiança, né? Apesar do Brasil ser um dos países mais regulamentados com relação ao tema, ainda tem um mercado enorme a ser explorado, né? Principalmente em medicina interna. Então... Perfeito, professor. E como eu gostaria que o senhor citasse essa integração integrativa trabalhando junto com a oncologia tradicional. Não sei se o senhor quer citar algum caso. Bom, a oncologia convencional, ela usa às vezes muitas ferramentas que tendem a ser agressivas para o organismo como forma de vencer a batalha contra o câncer. Então, o organismo acaba se fragilizando nesse combate. A medicina integrativa, ela vem de encontro a gente tentar equilibrar esses efeitos colaterais que são, né, decorrentes de um tratamento necessário. Então, quando a gente equilibra isso, faz com que essa trajetória de tratamento oncológico do paciente seja mais confortável ao paciente, à família e também ao veterinário convencional, porque isso evita muitas vezes que ele interrompa o seu tratamento. Então, quando você tem alterações de medula óssea, né, que levam a imunidade lá para baixo, às vezes você vai interromper um ciclo de quimioterapia que vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Porque a interrupção, muitas vezes, ela gera resistência. Então, quando a gente agrega algumas outras técnicas, que são técnicas simples e que são sinérgicas aos tratamentos convencionais, a gente melhora o quadro para todo mundo. Perfeito, professor. A gente até tinha separado, né, professora, para perguntar para o professor quais casos o senhor tem de destaque, assim, com essas duas integrações. Eu ia perguntar isso no seguinte sentido, né, que é uma dúvida mesmo, uma dúvida real. A célula-tronco, ela vai para tentativa de cura do que seria o câncer ou a condição, ou para regeneração de um processo que já degenerou por conta do câncer? Porque eu lembro que colocava a célula-tronco, por exemplo, naqueles cânceres de mandíbula, para recuperação do tecido, para tentativa de reconstrução tecidual, né? Mas pelo que eu entendi, não é exatamente isso, né? Vamos organizar. Então, assim, a gente tem os pacientes oncológicos, onde a gente tem técnicas de medicina complementar que visam auxiliar o tratamento ou ter um efeito paliativo e isso prolonga a sobrevida do paciente. Aí eu tenho um outro paciente com uma doença degenerativa, que pode ser osteoarticular ou neurodegenerativa, onde a gente usa célula-tronco para que a gente consiga criar um ambiente adequado para que o próprio organismo se restabeleça. Antigamente se achava que a célula-tronco ia virar um tecido novo, isso não é verdade. Ela cria um ambiente para que o próprio organismo se restabeleça e tenha um efeito imunomodulador. Mas já que a gente misturou célula-tronco com onco, vamos pegar um caminho do meio aqui. Uma das contraindicações das células-tronco são pacientes oncológicos, mas isso tem várias balanças, né? É um tema complexo para a gente entrar, mas se você tem tumores, por exemplo, que eles não são angiogênicos, como um sarcoma, um hemangioma, tumores que têm crescimento de vasos,
Eventualmente, a célula-tronco até seria uma opção, mas isso é uma coisa muito avançada, né? Que a gente ainda não disponibiliza muito para os colegas essas informações e esse tipo de tratamento, porque precisa ser discutido com muita parcimônia. A célula-tronco, ela estimula a divisão celular, etc., iria de encontro a um paciente oncológico, ou seja, fortalecendo o tumor. Mas, por outro lado, o mecanismo dela de imunomodulação é tão intenso que você consegue, às vezes, benefício em pacientes, por exemplo, com linfoma. Então, há hoje estudos avançados, né, para você tentar tratar pacientes oncológicos com células-tronco, até carreando, né, células-tronco carreando algumas outras informações ou associado à quimioterapia. Mas a nossa ideia aqui é falar de coisas mais simples, de tratamentos oncológicos com medicina integrativa, como acupuntura, a ozonioterapia, fitoterápicos, que a gente já tem uma experiência de mais de 20 anos melhorando os parâmetros hematológicos. Sei que a professora é a área dela, então a gente consegue muito melhorar os parâmetros hematológicos, né, quando a gente associa. Então lá na Unesp, por exemplo, no ambulatório, quando a gente recebe paciente oncológico de outro serviço, é nítida, né, a alteração que a gente tem de hemograma bioquímico desses pacientes. Então há um efeito de detoxificação, há um efeito de estímulo de medula óssea, fora os outros efeitos que a gente pode conseguir. Todo câncer ele tem uma síndrome paraneoplásica, ou seja, ele causa dor, ele causa uma disfunção renal, uma disfunção hepática, uma alteração de pele. Então a gente consegue manejar muito bem essa síndrome paraneoplásica. E o final seria um paciente que você já não tem muitos recursos convencionais, e aí a gente entra como uma medicina paliativa. Mas qual a diferença da paliativa convencional? A convencional muitas vezes se atém a muito controle da dor, né? Eventualmente fazer uma nutrição diferenciada, né? Através de sondas, etc. E a gente tenta ir um pouco mais além, cercar de uma outra forma. Então, isso é possível hoje com a medicina complementar. Isso é muito forte no Brasil, né? O Brasil tem um diferencial, nós não abandonamos os animais. É um termo forte isso, mas é importante. O professor Silvio viaja muito também, conhece como é o manejo tanto de grandes quanto pequenos animais em outros países. O brasileiro não abandona, ele vai até o fim com o cão, ele vai até o fim com o cavalo, coisas que em outros países que têm mais recursos, eles desistem, falam, poxa, isso aqui é uma conta, né? Isso aqui vai ficar caro, isso aqui vai demorar. Aqui no Brasil não existe muito essa conta, né? Então as pessoas, é cultural talvez, né? Do latino, exatamente. Né? Mas você vê isso com o cavalo, né? Eu vejo, as pessoas mandam fazer cirurgia de cólica em receptora. Fala, tá aqui na minha propriedade. Mas o dono autorizou? Não, mas ela tá aqui, eu vou cuidar. Quantas vezes você não tratou receptoras, animais que não têm um valor zootécnico ou financeiro, mas tem o emocional. Então, isso estou trazendo em grandes, mas em pequenos animais é muito mais maior, ainda, né? Então, as pessoas vão até o fim. Então, isso é importante. E até o fim, tem que ter um veterinário ali junto. Então, essas práticas de medicina complementares em oncologia ajudam um veterinário poder ir junto até o fim, fazendo a diferença. Né? E tem uma adesão muito grande do tutor nisso daí, né? Tem. A pessoa se sente confortável também em estar oferecendo isso. Sim. E o que é importante, né? Já que a gente falou no tutor, é a gente trazer informação científica. Então, aqui, quando a gente vai falar de oncologia integrativa, eu vou trazer exemplos dos Estados Unidos, que eles têm centros de estudos de medicina integrativa em oncologia, em Harvard, em Massachusetts, em várias escolas de medicina, no Hospital Mayo, que é a Clínica Mayo, uma das mais conhecidas. Então, em todos os locais existem. Então, a gente tem que pegar o que tem ciência por trás disso, porque quando você tem doença grave, né, a tristeza mexe um pouco com o raciocínio. Às vezes você acaba optando por alguma coisa que às vezes não vai ter aquele efeito que você queria. Então é importante a gente falar também de ciência, o que tem evidência, o que a gente encontra de trabalho, e é isso que a gente trouxe hoje, muito trabalho científico, né? Basicamente a palestra são relatos e experiências científicas para fortalecer a prática de uma forma de medicina baseada em evidência. Professor, aproveitando o que o senhor falou, a professora Marise citou também toda a parte de integração junto com o tutor, essa informação, né? Como que é na rotina com os demais profissionais, com o clínico, né? Como que a gente integra essa abordagem
da oncologia integrativa junto com outro profissional que também está Até porque você no tem caso, um né? que é super ortodoxo. Exatamente. Né? Que não sai do delineamento que ele tem ali. Né? Eu acho que assim, hoje o mercado exige que o veterinário tenha todas as opções. Então hoje quem é um grande hospital, ele tem que ter todas as opções. Então, dificilmente hoje você vai ter um hospital de grande porte e referência que não tenha um tutor querendo um serviço diferente. Então, esse veterinário ele vai ter que se abrir. E como que ele abre com segurança, já que ele é ortodoxo? Baseado nisso que a gente está falando. Buscar referências, trabalhos científicos, né, assistir palestras, vir a eventos, porque ele vai, às vezes, se descobrir, falar, poxa, eu não tinha essa informação. Realmente é uma informação que ela tem começo, meio e fim. Talvez eu pudesse melhorar, né, o meu atendimento, abrir um nicho, um outro nicho de mercado. A gente tem aqui em Campinas uma clínica de oncologia especializada em oncologia com a medicina integrativa. Então, eles abordam tudo, desde do aspecto psicológico com o tutor, a nutrição, né? E aí a gente participa também, eu tive o prazer de participar dando aula de oncologia integrativa em cursos de oncologia com os presidentes da Associação Brasileira de Oncologia Veterinária, os colegas lá da Unesp, onde a gente tenta trazer essas informações de uma forma científica para ir quebrando essas barreiras. Tá? A oncologia convencional, ela tem o seu lugar já consolidado, não tem que ficar discutindo, né, a necessidade dos tratamentos, e às vezes a gente, né, fica refratário, fala, vai sofrer, né, mas tudo isso é falta de conhecimento. Os animais, eles se adaptam muito bem aos protocolos convencionais de químio, rádio ou neurocirurgia, que avançou muito, né. Eu mesmo, nas últimas 3 semanas, indiquei 3 pacientes para fazerem neurocirurgia de crânio. 2 foram bem-sucedidas e uma está encaminhando. Então, você tem uma sobrevida boa, tem uma resposta, e aí você começa a manejar esse paciente. Ele fez a cirurgia, fez aquele tratamento convencional, e agora a gente parte para outro tipo de tratamento para manter esse paciente. Então, tudo é informação. Eu acho que o colega ele precisa ter informação. E esse tipo de evento é isso, a gente trazer informações, né, atualizadas, científicas, para quebrar essas barreiras. É aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né, Marise? É entender que elas se somam, né? Elas não se excluem, não vai optar por um tipo de abordagem ou outra, né? Ela vem para somar no tratamento, no bem-estar do animal, as técnicas, elas não são excludentes, né? Você faz um raio-x, ele não é melhor do que uma ressonância. Exato. Ele é necessário, você tem o papel do raio-x e tem o papel do ultrassom e da tomografia. E quem é bom? É o veterinário que sabe o momento de cada um, né? Quando indicar cada um dos exames. Então, a medicina integrativa, ela também é isso, é o momento, como se fosse várias possibilidades de imagem. Qual é o momento de você integrar, né? Mas falta informação. Então, esses eventos, eles existem para que a gente traga essas informações. E depois você vai afunilando em cursos, discussões, né? Experiências. Professor, se o senhor pudesse resumir numa frase, trazer a essência dessa parte da oncologia integrativa relacionada com células-tronco para os nossos participantes. O que o senhor faria ali? O que o senhor diria, né? A oncologia integrativa, ela é o que nós esperamos para nós no futuro, né? É o que eu quero para mim. Se um dia eu tiver um problema ou se alguém da minha família, né? Ela é acolhimento, ela é uma forma a mais de você lidar com uma situação muito difícil. E as células-tronco, nós já trabalhamos com isso há mais de 15 anos, né? Estava no México agora também com cursos em medicina regenerativa. O Brasil é muito à frente de muitos países. E quando eu falo também de medicina regenerativa, não é só células-tronco, é PRP, é alfa-2, né? Tudo que a gente tem visto aí. É uma forma também de você ter uma medicina não agressiva e que restabelece os nossos pacientes, né? Então, em pequenos e grandes animais longevidade, grandes animais vida esportiva com qualidade. Então, são ferramentas que existem e a gente vai mostrar um pouquinho da nossa experiência aí para que os colegas vejam como podem utilizar no seu dia a dia. Perfeito, professor. Bom, não sei se nós já estamos concluindo, mas eu queria falar uma coisa. O Jean, amigo de longa data da gente, está nessa luta, mudando de assunto um pouco, mas tão difícil quanto integrativa no câncer, que é a formação de gente, né? Que é o que nós estamos passando aí, imaginando que a gente consegue formar um pessoal. E o Jean está entre o grupo, talvez, dos melhores professores que a gente conhece.
não só pela sua habilidade, pelo seu estudo, né, pela experiência que tem ao longo de tantos anos, mas porque é um professor, é um mestre mesmo no ensino, tem a retórica, né, tem a ciência e tem a retórica e tem a vontade de ensinar. E nós estávamos falando um pouco sobre isso ali, né, antes de começar a entrevista. O que você sente de 20 anos para cá? O que nós estamos percebendo de diferença e o que você sugere, principalmente para o pessoal mais novo, né? Eu acho que a primeira coisa não existe atalho no aprendizado. Então você tem que fazer um curso, uma pós-graduação, se especializar. Segundo, posso fazer uma parte, te interrompendo? Anos atrás, a minha filha estava ruim em história. Aí a Marisa obrigou eu a estudar história com ela. Aí ela foi bem na prova, veio toda feliz mostrando a nota. Eu fiz um cartazinho, ela tirou uma foto, eu tenho guardado. Às vezes eu uso em aula. Estudo não tem atalho. Você falou isso. Perfeito. Então, assim, é um aprendizado que nós dois, né, que somos das antigas, a gente sabe disso, não tem outro caminho. Então não adianta você entrar no chat GPT, ele vai encurtar a informação, mas o aprendizado não. O aprendizado ele é tijolo por tijolo. Então você precisa sentar numa cadeira, você precisa estudar. Mudou, né? Precisa conhecer gente. Um pouco, porque você hoje tem tecnologia, né? Você consegue fazer algumas coisas à distância, mas o contato, né? Conversar com o professor Silvio, pegar a experiência dele, isso o chat GPT não vai te dar. Ele não vai te dar informação de um pós-operatório. Ele não vai te dar informação de uma situação que não evoluiu como era para evoluir. Trabalhar sob pressão. Exatamente. E as relações pessoais, né? Eu acho que isso se perdeu muito nessa evolução tecnológica. A relação pessoal ela é importante, porque na hora da emergência a gente precisa ter um bom contato, a gente precisa ter uma intimidade de saber se entender para ver qual é a responsabilidade, como nós podemos nos ajudar. Então, eu acho que essa filosofia da escola, né, o IBVET mantém isso, esse contato com os alunos, com os professores, né? E apesar de toda a tecnologia que a gente deve usar, hoje a informação está aqui, fácil, né? É importante esse contato do mestre, né? Do colega mais velho, que vai te passar segurança, tranquilidade e muitas vezes até pegar na mão, né? Na cirurgia. Então, isso o chat GPT não vai pegar na sua mão. Né? Eu vi uma reportagem recente, acho que é com o Elon Musk, ou um desses caras da tecnologia, falando o seguinte, perguntaram para ele, você acha que as faculdades vão sumir? Ou as escolas vão sumir, as faculdades vão sumir porque é muito fácil a informação, né? Ele falou, não vai não, é impossível ela sumir, porque a faculdade não consegue transferir exatamente essa competência que é relacionamento humano, trabalhar sob pressão, desenvolver projeto, trabalhar em equipe. Isso não consegue, isso é humano, né? E o humano ele precisa estar nessa vida, né? Nesse relacionamento. É até chavão isso, né? Teve em moda, depois sumiu, mas é a famosa inteligência emocional. Exato. A falta de inteligência emocional é que sabota o profissional hoje. E aonde você aprende isso? É lá na sala de aula com os colegas. Na clínica, no congresso, no relacionamento. Eu vou mais longe, não é na graduação, porque na graduação você não tem inteligência emocional para absorver os conhecimentos. Por mais que você tenha o melhor professor, você não tem o seu status emocional preparado para absorver, como um solo que não está pronto para plantar, não adianta ser a melhor semente. Quando você está na especialização, na pós-graduação, você já é um profissional, você já tem uma visão, né? E é diferente o que você quer de um propósito. Então ali você acaba aprendendo a ter um propósito. Então acho que essa visão humanística, né, ela não vai se perder. Então a gente ainda mantém isso, né? Apesar da tecnologia, de tudo, a gente segue. A gente usa, né? Não tem como não estar nela, mas a verdade é que ela não substitui e vira um evento. Sim. Porque o evento tem um corredor, né? E o corredor é onde as coisas acontecem, as conversas acontecem. Esse talks, é isso, né? É humanização. Porque senão você pega um filme da aula, põe ali passando os slides e a gente não precisaria estar tendo essa conversa. Era completamente diferente do que a gente faz, né? Esse pessoal, do que qualquer coisa que a gente pudesse fazer aqui digital. Perfeito, professor. Mais alguma coisa que quer considerar, professora? Uma pergunta. Foi muito boa essa conversa. Se pudesse, a gente ficava aqui, né? Olha, só faltou aqui a cerveja e o amendoim. Exatamente.
Já está quase na hora do almoço, uma linguicinha ia bem também. Pode ser também. Um petisco, né? Só isso. Professor, muito obrigada. Prazer foi meu. por Sempre aceitar esse convite. prazer estar aqui com vocês todos e com o Silvio, né? A gente se encontra, o professor Silvio é quase um guru meu, né? Então, ele está sempre à frente, sempre que eu encontro ele, assim, a gente tem uma motivação a mais, tem uma visão, né, a mais. Aliás, uma dica, né, para os colegas futuros, não percam suas referências, né? Porque você sempre precisa de uma bússola. Perfeito, professor. E é bem bom esse bate-papo com mais pessoas, né? Ficou ótimo, professor, muito bom. Olha, Maravilha. beleza.